Opi! Tudo certo, rapaziada? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver quem tá aqui. Ah, Jennifer, bom dia, Jennifer. Quanto é que vocês estão falando? A gente vai trocar uma ideia rapidona. Não é tão rápido assim, né? Uma meia hora ali de conversa. Vamos fazer um debate aqui, ó, sobre conhecimentos gerais, cara. Qual é a minha opinião, assim, ó? Não sou professor de história, né? Nem de geografia. Fala, Matheus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, capitão. Bora que o dia já começou faz tempo. É isso aí, cara. Então, me lembro na época de concurseiro, eu sempre gostava de acordar mais cedo pra bater minhas metas. Sempre antes de começar tudo, bater boa parte delas, né? Principalmente nas matérias que eu tinha mais dificuldade. Então, por exemplo, se eu começasse a trabalhar às 17 horas da tarde, que era uma escala que eu fazia bastante, das 17 a 1 da manhã, cara, eu tinha que chegar no serviço com toda a minha meta batida já. E durante um tempo fiz pós-graduação, né? Que quase 2 anos de pós-graduação presencial. Hoje em dia está muito mais facilitada a pós-graduação. Então eu acordava de manhã, fazia pós-graduação, tinha que estudar à tarde, quando eu ia pro quartel já com a meta batida. E depois para capitão também. Eu me lembro que a reta final de capitão era verão, então era... Cara, verão é brabo de estudar, né? Ainda mais para quem é guarda-vidas. E quando eu tava de manhã, eu acordava às 4, cara. Tinha que estar na guarita lá, 8h30, não lembro. Então eu acordava às 4, tocava a ficha, né, velho? Aí ia trabalhar. Depois voltava da guarita, imagina, vocês não dão nada, cara, mas o guarda-vidas que fica trabalhando no sol ali, bah, cara, tu sai cansado no final do dia, porque o sol te detona, né? E se tu fizer 2 resgates, 2 salvamentos, cara, tu chega muito mal, né? Muito mal no final do dia. Então quando eu trabalhava de manhã, eu pegava, dormia um pouco depois do almoço e voltava a estudar. E até umas 17 horas, assim, 18. Não costumava estudar de noite, né? Porque aí eu ficava com a família. Então, mano, essa porra aí, velho. Ainda mais reta final. Só que, cara, você tem que cuidar pra não se desgastar. Hoje já é quinta-feira, né? Então, velho, vão na manha nessa reta final pra não chegar muito sobrecarregado aí no dia da prova, né, cara? Então, não tô falando pra vocês não estudarem, tô falando que estudem, mas se puderem contemplar um pouco de sono, principalmente aí nesses 3 dias que tem, pra o teu corpo ficar bem, é só utilizar, né, o que os princípios que os atletas de alto nível usam, né? Então, se o cara é lutador, ele não luta no dia anterior, ele não luta forte na semana anterior, até para não se machucar. Claro que vocês não vão se machucar, não sei se atrofiar o cérebro de vocês, mas eu acho que vale a pena aí dar uma segurada, né, velho? Dar uma seguradinha para vocês chegarem com todo o gás realmente e poder desempenhar, né, aquilo que vocês se propuseram ao longo desse tempo aí, né, velho? Beleza? Vamos trocar uma ideia? Bom dia, Santa Rosa. Quem mais tá falando aí? Tá, quem mais tá falando? Só eu tô falando. Quem mais da região aí de Santa Rosa? Bom dia, Daron. Bom dia, Zanine de Pelotas. Heloísa, salve, Luísa. Beleza? Aqui, desde as 5 da manhã, revisando suas aulas. Tamo juntos. Aulas de questões. Aula de questões até acho prudente, cara. O que vocês agora parou, tá? Para todos vocês, é aula tradicional. Parou, aula tradicional. Aquela lá que eu quero ver todo o estatuto de novo. Não precisa. Então lê a porra do estatuto. Não precisa ler, assistir a aula, não. Bom, bora pra cima. Bom dia, bom dia, bom dia, capitão. Vamos lá. Show de bola. Erval. Eu conheço Erval. Osório. Erechim. Conheço Erechim. Imbé. Morei 2 anos em Imbé. Baita cidade, hein, cara. Imbé é top pra caralho. Ah, capaz que tu é de Porto Alegre, Neruan. Ô, meu, Neruan, futuro capitão da Brigada Militar, tá aqui conosco. Vamos lá. Ó, minha ideia é sábado pela manhã fazer uma revisão top e à tarde só de bobeira até domingo. Também é interessante, né, cara? Eu vou estar o dia todo no sábado lá na questão do pré-prova do GG. São Lourenço, pra quem
vai participar, é um bom momento para revisar pontos bem específicos, cada professor vai falar pontos bem específicos, né? E ainda aquele clima ali de descontração, tu sai bem aliviado, né? A energia te contamina, né? Canela é top. Gurizada, se vocês perceberem, vamos falar de Fundatec? A Fundatec, ela tem algumas coisas preferidas de se cobrar em conhecimentos gerais e atualidades, né? Ontem um aluno me perguntou lá na live das 20 horas, deixa eu tomar um café aqui, tomar um gole. Sábado é dia do pré-prova dos guri. Isso aí. Eu vou estar na PUC. Nós estaremos, né? A gente vai estar na PUC, na entrada da PUC lá, Gabi. E a Fundatec, cara, quando se fala de conhecimentos gerais, ela adora celebridades. Adora celebridades. E, cara, é impressionante como ela curte mesmo, assim, falar sobre as principais atualizações sobre celebridades, né? Impressionante. Eu não sei com quem vocês tiveram aula de conhecimentos gerais, como o professor de conhecimentos gerais passou a opinião dele sobre isso, porque da aula de atualidades é ruim de direcionar, né? Porque quando tu dá aula, por exemplo, de uma legislação específica, ontem mesmo a gente falou de Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, a gente consegue desenhar mais ou menos o que a Fundatec costuma cobrar, o que ela pode vir a cobrar, e vem algo parecido nesse sentido e ajuda o aluno. Agora, conhecimentos gerais, não. Tu fica assim, o que eu estudo? Pois é, tudo. Tudo. Tudo o quê? Pois é. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui, para ver se estão ligados, e depois eu vou comentar por que eu escolhi essa pergunta. A Fundatec vai começar a pergunta assim, ó. No ano de 2024 ocorreu o falecimento de um dos grandes apresentadores da televisão brasileira, senhor, não sei o que, Abravanel, ou então ícone Silvio Santos. Assinale a alternativa abaixo que corresponda à formação de Silvio Santos. Aí tem as alternativas. O que vocês responderiam? Alternativa A, jornalista. Alternativa B, professor de literatura. Alternativa C, engenheiro. Alternativa D, técnico em contabilidade. Alternativa E, medicina. Não. Camelô. Alternativa A, camelô. Alternativa B, engenheiro. Não. Qual alternativa vocês marcariam? Cara, e a Fundatec já, desde que o Silvio Santos morreu, ela já cobrou umas 4 questões sobre o Silvio Santos. E não se surpreenda dela cobrar de novo. Parece, né? L. Taruco. Então comecei agora falando sobre uma das minhas opiniões sobre o assunto, que a Fundatec ama o Silvio Santos. E a pergunta foi, qual é a formação do Silvio Santos? Faz uma breve introdução, assinala a alternativa abaixo, qual é a formação do Silvio Santos. Alternativa A, camelô, né? E sempre vai ter alguém que vai marcar camelô, cara. Alternativa A, camelô. Ai, caraca, mano, imagina eu pegar uma prova dessa, camelô. Formação camelô, caralho, tomar no cu. Nada contra os camelôs, né, mano? Não tem uma formação na faculdade de camelô. Deveria ter. Assim como ser pastor. Faculdade de ser pastor. Dá dinheiro, mano. Você é louco? A alternativa B, A, camelô. B, jornalista. C, técnico em contabilidade. D, engenharia. E, professor de literatura. Formado em quê? O que ele é formado? Eles são bons vendendo. Pois é, né, cara? Por que eu trago a do Silvio Santos? Porque desde que ele faleceu, eu já vi umas 4 questões sobre o Silvio Santos. Então pode, mais uma vez, ser cobrado. Vendedor de jet ski, de jequiti. Jornalista, será que eu iria, se eu não tivesse pesquisado bem, e não caiu essa questão ainda, tá? Não caiu.
eu iria em jornalismo. E grande maioria de vocês, se cai na banca no Soldado da Brigada Militar, qual é a formação de Silvio Santos, iria também de jornalista, porque parece, né? Não entendi muito bem a tua ligação, mas ele era formado em técnico em contabilidade. Uma escola técnica lá em contabilidade. Silvio Santos era formado em contabilidade. Técnico em contabilidade. Anota aí. Saudades do senhor aqui em Rio Grande. Tamo junto, irmão. Anota isso, cara. Uma dica. Uma aposta, então, sobre o Silvio Santos. Outra aposta. A Fundatec não costuma cobrar muito. Caraca, gostou, Simeone? Já deu um alerta, já ativou um alerta. Eu sei que nesse momento, porra, como é que eu vou saber a formação do Silvio Santos, cara? Pois é, mas ontem mesmo, quando eu falei na live, eu já comecei a pesquisar as questões da Fundatec, de atualidades, que não é minha matéria, só pra gente tomar um café junto hoje, né? E eu, cara, mas ela adora o Silvio Santos, né, mano? Você é louco? Possivelmente questões sobre o Papa. Galera, assim, ó. Enchentes, Papa. Enchentes, Papa. Que mais que é meio óbvio, assim, que vai ser cobrado, né? Então, eu quis trazer aqui algo que não tá tão óbvio assim. Mas, por exemplo, quantos municípios foram atingidos no estado? E aí tu vai ter que pesquisar, 400 e pouco, se eu não me engano, agora eu não me lembro de cabeça. Entendeu? Dá mais duas dicas, não, mais uma dica. Até elaborei uma pergunta aqui, Vamos lá. Vê se vocês sabem essa. E de conhecimentos gerais. Rolando guerra pra caralho, né, mano? Então, se falar da guerra da Ucrânia, aquela coisa toda ali, a gente mais ou menos acompanha. Mas olha, 400 e pouco, Depois tem que dar uma pesquisada. Esses números, assim, às vezes são importantes ter, cara. Mais trouxas que sejam. Por exemplo, acho que foi 426. Agora de cabeça eu não lembro. Um bom dado sobre a enchente. Tá bom? Outra coisa, quer falar sobre condições climáticas? Eu falei que ia trazer 2 pontos, eu trouxe 2, vou falar mais um. Sobre condições climáticas. Qual foi o motivo que ocorreu a suspensão das aulas no início do ano letivo de 2025? 425 a Daniele, 441 cidades do estado. Tem que ter um dado mais certo, né? Tem que ser um dado que não varie muito, né? Qual foi o motivo que ocorreu a suspensão das aulas no início do ano letivo de 2025? O calor intenso, o calor extremo. O Fundatec cobrou faz pouco tempo isso aí. E ela pode modificar a questão, altas temperaturas, exatamente. Calor. Mas agora, presta bem atenção agora. Vou ler uma pergunta para vocês e vocês vão me dizer a resposta. Em 2014, insurgentes Houthis, que são denominados rebeldes xiitas com ligações ao Irã e um histórico de rebelião contra o governo sunita, tomaram o controle de Sanaa, exigindo preços mais baixos dos combustíveis e um novo governo. Do trecho acima, assinale a alternativa que se enquadre nas características deste conflito. Alternativa A, guerra da Ucrânia. Alternativa B, guerra da Arábia Saudita. Alternativa C, guerra do Iraque. Alternativa D, guerra do Afeganistão. Alternativa E, guerra civil do Iêmen. Copa do Mundo, pesquisei bastante já. Cara, por incrível que pareça, a Fundatec gosta de cobrar coisa de futebol. Futebol, Olimpíada, né? E aí, me respondam. Qual é a guerra civil que queriam lá, que tomaram o controle da capital Sanaa, exigindo os preços mais baixos de combustíveis? Qual é a guerra? Chutou, né, cara? Qual é a guerra? Cara, guerra civil do Iêmen. Iêmen, exatamente. A gente não ouve falar tanto da guerra do Iêmen. Não ouve falar tanto. Mas, cara, é interessante. Dentro
de contexto de guerras, é uma que não tá tanto, a gente vê muito guerra da Ucrânia, aquelas outras coisas, mas a guerra civil do Iêmen é bem importante, tá bom? Digam vocês agora um ponto. Eu já trouxe mais de um, né, cara? Chute consciente, professor. Não, porque também das alternativas né, poderia ter pego um pouquinho mais pesado, né? Esse mês, ó, o Nicolas vai trazer um ponto aqui, ó. Esse mês começa o novo Mundial de Clubes. Imagina vir uma questão das quais os clubes brasileiros vão nos representar. Quais são? Pode ser. Sobre política. Cobra bastante? Cara, política é sempre um tema muito sensível, tá? Principalmente política brasileira. Quando eu falo de política brasileira? Por exemplo, tudo pode ser depois questionado, a banca tomar um laço de críticas. Por exemplo, perguntar qual foi o projeto do governador do estado, o que o governador do estado representa, sabe? Então, quando eu falo sobre política mesmo, não estou falando de representantes políticos. Por exemplo, quem está na secretaria tal, quem está na secretaria X, Y, Z, aí tudo bem. Aí o professor de vocês provavelmente já passou, quem é da Secretaria da Fazenda, do Ministério da Justiça, do Ministério da Fazenda, isso é interessante saber. Quem são dessas secretarias, tá? Mas não vincula palavras diretamente com o presidente da República e governador do estado, porque eu acredito que a banca não vai querer tomar esporro de críticas, certo? Mas, no exterior, principalmente nos Estados Unidos, ela costuma cobrar. Alguma coisa ali do governo Donald Trump e tal. E sabe um detalhe bem interessante que a Fundatec tem cobrando ao longo dos anos, tá? Que eu acompanhei de 2022 para cá. Quais dos fatos abaixo aconteceram, né? Não aconteceram no ano de 2022. E a prova era em 2023. Aí colocou uns fatos ali de 2022 e um tinha acontecido em 2023, início do ano. Entendeu? Então, cara, o que eu sugiro a vocês? Relacionem 23, 24 e 25. No chat GPT mesmo. Chat GPT. Coloca no chat aí. Fatos importantes, ou fatos que foram destaque, melhor dizendo. Fatos que foram destaques em 2023. Fatos que foram destaques em 2024. Fatos que foram destaques em 2025. Porque ela tá tendo uma tendência em dizer assim, ó, quais das alternativas abaixo ocorreu em 2024. Aí tu tem que, qual das alternativas abaixo ocorreu em janeiro de 2025? Aí tem um fato de fevereiro, outro fato de março, outro fato de dezembro de 24, entendeu? Então é interessante vocês derem um chatzinho de GPT já ajuda vocês bastante, tá? Deixa eu ver aqui. Gripe aviária, aqui o Kevin. Gripe aviária, cara, interessante. Como formular uma questão de gripe aviária? Qual uma das principais crises que está ocorrendo no estado? Gripe aviária, interessante, bom ponto. É um ponto que chama atenção até por uma questão de saúde pública. Gostei, interessante. A banca não pode cobrar algo que aconteceu depois da publicação do edital, né? Cara, não sei se esses últimos fatos que aconteceram um tempo pra cá, não acredito que não. Ucrânia, um comentário interessante do João. Ucrânia foi por conta do território em integração na OTAN, por parte da Ucrânia. Legal, interessante. Sobre a próxima Copa do Mundo ser em mais de um país. Quais, então, são os países... isso eu já não sei, confesso que eu não sei. Quais são os países que vão sediar a nova Copa do Mundo? Digam aí, porque eu não sei. Boa questão. Pode vir lá, Estados Unidos, Ucrânia, China, Brasil, Paraguai e Canadá. Pode ser. Interessante essa questão. Certo que vem... cara, é muito complicado quando a gente diz certo que vem alguma coisa, cara. Mas não sei se tu tá começando o concurso agora, cara, mas tu vai ver. Se tu tá começando agora... Tá começando a vida de concurso aí que vai passar a virar soldado da brigada
E aí depois tu vai querer ser sargento da brigada, tenente da brigada, até mesmo capitão da brigada, e tu vai ver que não há nada de certo no concurso. É certo que vai ser assim, não tem nada de certo, cara. Mas pode ser, algum escritor, algum literário, né? 2027 tem Copa do Mundo no Brasil. E teve uma questão sobre Copa do Mundo bem simples, cara. Um concurso de prefeitura que a Fundatec cobrou. Quando será a próxima Copa do Mundo, né? Deixa eu ver. Muita questão. Canadá, México e Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos e México. Beleza, então já fiquem a dica aí pra quem não sabia, que nem eu, onde serão os 3 países, né, cara, que sediarão a próxima Copa do Mundo. Cara, eu gostei desse levantamento, desse ponto da Copa do Mundo, cara, porque a Fundatec, ela adora as celebridades e o mundo dos esportes também. Teve uma questão dela que ela falou sobre a Olimpíada. E da Olimpíada, ela pegou e separou o nome dos atletas com o esporte. Tá, Raíssa Leal, skate, fulano de tal, natação e tal. É interessante, né? Eu acabei de falar isso aí, enchendo. Enchente no RS é certo que vem alguma questão. Acabei de falar, certo não é nada, né? Mas coisas que, tipo, é meio... A gente tá esperando, questão de enchente e questão do Papa, né? Então, o que pode vir de difícil informação nas enchentes? Quantos municípios foram atingidos? Essa é a minha opinião, né? Até porque logo depois que aconteceu a tragédia na Boate Kiss, e foi muitas questões, quantas vítimas, né? Quantas vítimas quantas vítimas na Boate Kiss, né? Quantas vítimas tiveram na Boate Kiss? Eu não sei agora elaborar direito. Mas quantas vítimas aconteceu lá na Boate Kiss? Né? Aí tava lá a resposta, 242, né? Então a gente tá esperando, sim, alguma coisa de enchente, meio certo. Aí quantos municípios? 420 e poucos, um falou 440 lá e tal. Me responde no privado depois sobre uma questão do simulado do GG. Tá, essa questão do simulado do GG, tá todo mundo me mandando ali, eu acho que ocorreu algum erro. Se eu não me engano, ele fala de o que não é licença, né? O que não é afastamento, licença. Aí tem a alternativa A, licença especial. E depois tem licença para tirar um visto lá na... Intercâmbio, licença de intercâmbio. Vai ser anulado essa aí, tá? Desse simulado aí, tá bom? Eu tô ligado nesse aí. Rio Vermelho, vamos lá. Ei, valeu, baita bizu, capitão. Aqui, deixa eu ver. Tô falando que esse cafezinho de hoje vai render, hein? Você tá louco? O cara que acordou hoje pra tomar um cafezinho comigo. Aqui, deixa eu ver. Baita bizu. Ei! Maior medalhista olímpico do Brasil. Boa! Maior medalhista olímpico, né, do Brasil, Rebeca Andrade. Interessante, bacana. Na Kiss 242. Quantas mortes nas enchentes? Boa! Quantas vítimas? Mortes eles não vão trazer. Mortes, a palavra mortes não vão trazer, mas vão trazer quantas vítimas? Só que, cara, eu acho que mortes eles não trazem, né? Mortes. Até por uma questão de preservação, né? Foi uma questão internacional. E aí, se eles colocarem um termo quantas vítimas, mano, daí é impossível ter esse número, mais ou menos. Tem números aproximados, mas muita vítima, né, cara? Muita vítima perdeu suas casas ali, mas mortes, eu acho que não. Mas, né, é interessante. Salve, irmão! Tamo junto. Toma banho. Quantas mortes? Não, acho que não. Deixa eu ver aqui. Serão 16 times a mais que na última Copa. Beleza. Show de bola. Vamos pra cultura agora. O que vocês acham de cultura? O que pode vir? Cultura, cara. Tá. Ainda estou aqui. Tá. Já foi cobrado, tá? Pela Fundatec. Ainda estou aqui e tal. Foram 2 questões nos últimos tempos ali, pelo que eu pesquisei. 2 questões de ainda estou aqui. Bem tranquilas até, tá? Bem tranquilo. Acredita do ainda estou aqui? Acho que não. Mas Silvio Santos, sim. Silvio Santos, alguma coisa de enchentes bem específica, um dado bem específico. Talvez assim, que é uma questão fácil, porque ontem mesmo na live eu trouxe uma questão de delegado de Lei Maria da Penha, que o pessoal, nossa, que fácil. Eu falei, cara, olha, cara, nem, até para delegado muitas questões vêm fáceis também.
Entenderam? E, por exemplo, quando iniciou as enchentes do Rio Grande do Sul, no ano de 2024, né? Quando se deu, né? Ou onde foi a primeira cidade a ser atingida, ou a região, né? Acho que é a melhor região. Qual a região a primeira a ser atingida nas enchentes do Rio Grande do Sul? Vai lá, Vale do Taquari, entendeu? Beleza. O Fundatec já cobrou também. Queda do avião em Gramado e o acidente do time de remo. De remo foi... eu fui nesse velório aí, cara. Time de remo. São lá de Pelotas, né? Que rematou os jovens aqui de Pelotas. São 2 pontos de tragédias. Tragédias. Não é verdade. Pode acontecer. Mas ela já cobrou do avião de Gramado, né? Cobrando se aconteceu em 24 ou 25. Beleza? Bom ponto também. Vamos lá! Bora. Não, a gente vai ter mais que mais. Salve! Tamo! 184 mortos confirmados. Então, anotem esse dado aí, mas eu não sei se a banca traria, né? Este termo morte para uma prova. Vamos ver. 3 medalhas de ouro na Olimpíada. O que é, hein? Vamos. Isso aí, porra. Tamo junto, irmão. Fernanda Torres. Qual rock está tocando, capitão? Que é... Porra, essa? Não, é CPM. CP22. Guerra dos Farrapos. Caso do avião ganhou Gramado, já falamos. O filme do Wagner Moura, O Espião. Então pode ser alguma coisa no sentido ali de... Qual foi o festival? Qual foi o festival que o filme protagonizado ali pelo artista, pelo ator Wagner Moura? Festival de Cannes. Boa, também. Melhor filme nacional. Pra mim, Tropa de Elite. Acha que cai Hugo Calderano? Se tu me explica pra nós o que é Hugo Calderano. Tô por fora. Por isso que é interessante. Bom de trocar uma ideia sobre atualidades que eu fico me atualizando também, né, cara? Ultimamente é só trabalhando e vendo novela. Vai falar de Maria de Fátima, Odete Roitman, pra mim eu sei tudo. Será que vão falar sobre as mortes dos cantores tradicionalistas? Cara, essa aí nem eu tô sabendo. Não tô sabendo dessas mortes aí. Comenta conosco, vamos lá. Vamos comentar aqui pra ver o que a galera acha. É um bate-papo aqui, galera. Ainda estou aqui, Fernanda Torres, premiada como melhor atriz, tá? Ainda estou aqui, enchentes, papa, a gente espera, né? Tradicionalistas. Irmã Rosita. Mas não sei. Inteligência artificial. Interessante, cara. Interessante falar sobre o crescimento da inteligência artificial, né? E... em qual ano foi restrito o uso dos celulares na escola, né? Dentro de qual ano tá? Se foi em 24 ou se foi em 25. Aí dão fatos lá de 2024 e dão um único de 2025, bem tranquilo, que foi em 2025, né? Ó, o Yuri aqui. A Fundatec fez uma questão bem no começo de 25, perguntando qual acontecimento não era. Acabei de falar isso aí. Aí colocaram várias coisas e a premiação de ainda estou aqui. Foi o que eu falei pro pessoal, né, Yuri? Eu falei, cara, olha só, a Fundatec tem a mania de fazer isso. Só que aconteceu em 2023. Aí coloca fatos de 24, e 22 e 1 de 2023. Então, saiu daqui da live, cara, vai lá, ChatGPT. Fatos de 2023, fatos importantes, né? Me esqueci agora o nome que eu tinha comentado. Fatos importantes ocorridos no ano de 2023, 24, 25, faz uma tabelinha, dá uma relidinha e é isso. Então, para te ter, assim, só mais ou menos localizar topograficamente em qual ano aconteceu determinado fato, certo? Odete Reutemann, Cauã Raymond, sem camiseta. Tragédia do ônibus da UFCM. Cara, vocês estão me trazendo uns pontos, cara, que eu não tô bem por fora. Bem por fora mesmo. Interessante, mas eu tô bem por fora. Tragédia do ônibus da UFSM. Olha, cara, eu não fiquei sabendo, pra te ter uma ideia, né?
Então, se eu não fiquei sabendo, será mesmo que... Tá, não tô aqui... É uma tragédia, não sei nem o que aconteceu, se morreram, se teve vítimas, né? Mas eu não fiquei sabendo, não foi algo assim que... Porque atualidades e conhecimentos gerais, é claro que para as famílias dessa tragédia aí, o negócio é gritante. Mas quando tu te afasta, quando pouco longe da localidade, às vezes as pessoas ficam tão entretidas, né, com outras coisas que a gente não fica sabendo. Por exemplo, morte do cantores tradicionalistas, eu não sabia. E essa tragédia do ônibus também, não sabia, entendeu? Aí eu pergunto pra vocês sabiam? Porque a gente debater, será que é interessante a gente anotar? Claro, tudo é interessante a gente anotar, só se a gente for anotar tudo. Porque se a gente não arde as orelhas, não arde os olhos, é meio que tipo, então talvez não venha, né? Vai depender muito, só se o examinador que elaborar as questões, na realidade é um banco de questões já elaboradas, né? For da região de Santa Maria, que não é difícil, tá? Pode acontecer. Vocês sabiam dessa tragédia? Eu não sabia. Deixa eu botar lá embaixo que aí alguém vai comentar. Boa, essa aqui é legal, cara. Olha que legal. Nome do cavalo que ficou preso em cima da casa na enchente. Cavalo caramelo, né? Cavalo caramelo, cara. Mas não sei se vocês acompanharam. Hoje é quinta, né? Eu vou postar uma TBT, cara. A Porto Alegre teve um cavalo caramelo. Lá em Pelotas, lá na Ilha da Feitoria, eram 200 e pouco cavalos. E mais um monte de vaca, cara. Uma ilha, uma faixa de areia, assim. Nós apavorados. Caramelo, ô brabo. Tá, vocês sabiam, então? Dessa questão ali da tragédia do ônibus da UFSM, dos cantores tradicionalistas? Que eu não sabia, confesso. O que é Hugo Calderano? Boa pergunta. Iago, o que é Hugo Calderano? Aqui, ó. Em relação à bola de ouro, tem que ficar ligado em 2 pontos. O Rodri foi eleito o melhor do mundo, mas já no outro sistema ele foi eleito pelo o melhor jogador do mundo. Pode confundir muito. E, cara, parece muito específico, né? De futebol, mas a fundo até que gosta, cara. Então, talvez o examinador goste muito de futebol, né? Bora vibrar, bom dia. Essa porra mesmo, né, velho? Que conversa boa isso aqui, né, velho? Bom, a gente tá mais de meia hora aqui, meu, trocando ideia. Eu também quero saber. Quero saber da tragédia do ônibus da UFSM, dos cantores tradicionalistas e o que é esse Hugo Calderano, que eu não sei, entendeu? Posso até tá pagando uma vale aqui, tipo, porra, não lê? CG conhecimentos gerais, é a matéria que mais me assusta. Sim, vou trabalhar aqui, capitão. Bom dia a todos, falta pouco. Tamo junto, irmão, vai lá. Qual o nome do laboratório desenvolvedor da vacina da dengue? Cara, mas assim, né, Juan Dias Santana. Qual o nome do laboratório desenvolvedor da vacina da dengue? Tá, tudo bem. É algo assim bem específico, mas será mesmo que a Fundatec vai estar faria uma propaganda, porque não é um laboratório, assim, digamos assim, não é público, né? Não é algo público, assim, eu acho que não... Já viram questões de nome de laboratório? Pergunto pra vocês, por quê? É uma troca mais de ideia, mas eu acho que quando envolve nome de uma empresa, de um laboratório, eu acho que o Fundatec não vai querer entrar nesse mérito, né, rapaziada? Mas tudo bem. Algo relacionado com o COP30 também tem grande chance de acontecer. A cidade que vai sediar o evento em Belém do Pará. Boa. É verdade. É verdade. Não sei te dizer muito porque eu não sei, mas eu já li algo sobre. Boa, anota essa aí, COP30, Belém do Pará. Foi grande essa tragédia. O Calderano é um destaque brasileiro mundial de tênis de mesa. Verdade. Hugo Calderano, destaque. Anotem isso. Anotem, por favor. Que essa é boa. Agora eu me lembrei. Aumento da dengue nas cidades gaúchas. Mas como é que eles elaborariam essa questão, né? Como é que nós elaborariam essa questão de dengue? Porque dengue é algo que vem, volta. Vamos lá, agora aqui vai me responder. Alguém vai me responder? Eu fiquei até curioso agora. Sobre o ônibus da UFSM,
A turma estava indo para a visita técnica quando de repente o ônibus ficou sem freio. Ah, me lembrei, cara. Lembrei, claro. Aqui na curvinha, lembrei, cara, lembrei. Só que, tipo, quando eu olhei essa notícia, eu olhei, era um ônibus com alunos, né? Ônibus com alunos. Quando por isso que quem elabora as questões não pode direcionar muito, né? Ônibus da UFSM, falei, caraca, o UFSM já vinculei com Santa Maria. Sim, é verdade. Depois ficou, alguém filmou de trás, né? O motorista não estava rápido, né? Realmente aconteceu uma tragédia ali. Boa. Pode ser que venha? Pode ser. Pode ser. Bolo envenenado. Caraca, mano. O que é? E se eles perguntarem sobre o secretário de segurança do URS? E se eles perguntarem, eles podem perguntar. Pode perguntar. O que não pode, o que seria inconveniente, assim, e também faz pouco tempo, cara, e eu acredito que não venha, qual era o antigo, né, o chefe da Polícia Civil, por exemplo, mas é o secretário de Segurança Pública, o nome dele, né, por isso que secretarias, vocês podem fazer, o primeiro bizu eu já dei já, né, pega 23, 24, 25, vê os fatos mais importantes, vê em qual ano aconteceu, pega as secretarias aqui do Brasil, da União, né, do Ministério da Fazenda, aquelas coisas todas, Secretaria de Justiça daqui, da Fazenda daqui, aquela coisa toda, e alguma coisa do governo dos Estados Unidos. Alguma coisa relacionada a Trump, aquela coisa toda lá. Beleza? Que é uma coisa meio fofoca, mas que pode acontecer, aquele caso lá qual artista internacional que foi preso por abusar sexualmente e tal. Não vai botar o nome do rapper lá, porque é gringo, né? Eles não vão ficar nem vendo, nem sabendo que cobrarem uma prova que o nome do P. Diddy, né? P. Diddy. O cara lá, maluco lá. E pode cobrar de lá. Coisas que são mais direcionadas a governo, nome específico, por exemplo, Trump, eles cobram da gringa. Mas aqui no Brasil eles evitam. Tá bom? Ah, isso aqui é interessante, ó. As cores, né? Que legal isso aqui, cara. Roxo representa a conscientização sobre lúpus, fibromialgia e mal de Alzheimer. Laranja, relacionada à luta contra a leucemia. Boa! Interessante, hein? Muito bom, cara. Muito bom. Curti isso aqui. Pega esse bizu também, galera. Exato, é comum pedirem as cores dos meses. Guerra Rússia-Ucrânia, será? Bem batido, né? No começo da live eu falei sobre a guerra do Iêmen, né? Cuidem lá, né? Ouvi falar também sobre um narrador muito famoso que morreu. Não recordo o nome. Não sei. Terra rara. Nome da mulher que envenenou o bolo. Não, aí é muito específico, cara. Né? Ô Simeone, olha só. Vamos dizer assim que... Nome da... Ó, tem que cuidar algumas coisas assim, ó. Nome da mulher que envenenou o bolo é Daisy. Ficou presa na penitenciária feminina de Torres. Imagina uma prova. Imagina, Simeone, se essa Daisy aí é tua irmã, cara. Tua irmã. Tu vai gostar que o nome da tua irmã esteja numa prova. Ah, quem envenenou o bolo e matou tantos? Não, eles vão evitar processo, né, cara? Eles podem citar o caso, mas não vão dar nomes aos bois, né? Novo Porto em Arroio do Sal. Mas o que a gente sabe do Novo Porto de Arroio do Sal? Pode ser num sentido assim, ó. Em qual cidade está programado, né, de ter um novo porto no Rio Grande do Sul? Arroio do Sal. Aí é interessante. Qual é tá. Como é que é o nome, cara? Qual é o nome da atriz da Ainda Estou Aqui, cara? Esqueci o nome agora. Fernanda Torres, né? Aí eu sempre faço uma pergunta assim, ó. Qual é o nome da mãe da Fernanda Torres, né? Daí a pessoa confunde que são dois sobrenomes diferentes, né? Moeda virtual criar nos Estados Unidos, pode cair. Nem tô sabendo.
Essas das cores já caiu esse ano uma questão da Fundatec. E errei. Sim, cara. Então te liga nessas cores, pode cair de novo. Beleza? Decorei porque errei também. Isso aí. Lidinha, né? Estão vindo pra Porto Alegre amanhã, hoje, cara. Já vem lendo a porra dessas cores aí. Façam esse levantamento dos anos aí, beleza? Mais alguma? A estátua do Cristo encantado. Interessante, né? Qual o nome? Não, aí é bem simples a questão, que eu vou elaborar agora. Qual o nome da estátua que está na região do Encantado, que vai ser um novo ponto turístico para o Rio Grande do Sul? Cristo Redentor, Cristo das Belas Artes, Cristo do Cristo, Cristo Protetor e Cristo dos Guri. Qual é a alternativa correta, né? Cristo Protetor. Exploração do petróleo no Rio Grande do Sul, mano. Essa aí acho que não, cara. Essa aí acho que não. Na bacia de Pelotas. Isso, Fernanda Torres, estou dormindo ainda. O apagão na Europa. Interessante, apagão na Europa é interessante, mano. Só a gente tem que pensar como elaboraria uma questão de um apagão na Europa, né? Como é que tu acha que elaboraria o Kevin, o nosso fuzileiro, cabo de internet que vai pelo oceano saindo de Balneário Pinhal? Caraca, hein, mano? Pá, vocês estão pesquisando pra cacete, né? Maluco. Apagão na Europa é interessante pra caramba, mano. De quantas vezes a questão já caiu em provas anteriores? Cristo Protetor, exatamente. Cristo dos Guri. Acho interessante também uma questão sobre o motivo do falecimento do Silvio Santos. Boa! Silvio Santos, ele adora o Silvio Santos. Ainda falei lá no começo, né, qual era a formação dele. Eu colocaria, assim, se não soubesse, jornalista, né? A gente tem a tendência de achar que ele era jornalista, mas não. Era técnico em contabilidade. Acordei e já tô aqui, recolhendo todas as informações. Cara, ó, a gente já vai encerrar daqui 2 minutinhos. E olha, mano, 45 minutinhos de troca de conteúdo. Vinho e espumante, né? Os novos, não é símbolo. É o símbolo, acho que é símbolo, né? Do Rio Grande do Sul. É isso, né? Novo símbolo. Ou qual artista que lotou a praia de Copacabana no ano de 2025? Daí tá lá Lady Gaga, Katy Perry, Pagode do Dorinho. Qual é o nome? Grupos Travessos, Rodriguinho. Interessante. Símbolos do Rio Grande do Sul, anotem aí, gurizada. Vinho e o espumante, tá? Beleza? Só que eu tenho que pesquisar mais sobre isso, cara. É que quando eu falo... tem que cuidar quando a gente fala símbolo. Porque assim, tem muita coisa com a Constituição Estadual, né? Que a gente tem que elaborar melhor. Mas o vinho e o espumante estão tão grande nessa questão de virarem símbolos do Rio Grande do Sul, tá? Mas não sei se símbolo é o melhor nome. Mas anota isso aí. Depois a gente conversa mais sobre isso. Faz um resumão aí no final. Porra, agora nem lembro mais que eu falei tudo aqui. Eu vou deixar salvo aqui no Instagram, tá? As inteligência artificial chinesa, DeepSeek e American ChatGPT. Bebê. Algo sobre a empresa do Elon Musk. Salve, Zamba, tamo junto. Algo sobre a empresa do Elon Musk. Tá, mas no sentido, o que tu quer falar sobre as empresas do Elon Musk? Qual cresceu, qual decaiu, qual foi vendida? Pode acontecer, tá? Por isso que eu falei, quando se trata lá da gringa, eles até citam nomes, falam do Trump, falam do Elon Musk. Aqui não. Que nem o colega comentou, tá, mas qual é importante talvez saber o laboratório que fez a vacina da dengue. Não sei o que da vacina da dengue. Cara, mas aí vai direcionar pro laboratório, cara. Vai fazer propaganda do laboratório? Eu acho que não. Assim como, por exemplo, aqui dos governos, né? Eles falam do Trump lá, pode falar do pedido também lá. Qual foi o rapper que foi preso e tal, aquela coisa toda. E sempre contando que, né, do edital. Olha o Zamba aí. Zamba, tamo junto aí, cara. Salve, irmão. Aí, cara, faz tempão que eu não vejo o Zamba. Abração, irmão. O motivo do Elon Musk ter saído do governo Trump, qual foi o motivo? Obrigado. Se cair a cidade do melhor professor. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Valeu.
Minha cidade, Bagé. Sou natural de Bagé. Você sabia que eu sou natural de Bagé? Daqui o professor Michel Vargas entrou também. Salve, irmão. Natural de Bagé também. O cargo que ele teve no governo Trump, talvez. Qual era o cargo do Elon Musk do governo Trump, cara? Porque a Fundatec, cara, ela tem assim, ó. Agora falando de legislação. Quem não assistiu a aula de ontem, pode assistir. 1h30 que a gente dissecou os principais artigos de Lei Maria da Penha, abuso de autoridade. Hoje, às 20h30, eu vou fazer de novo. Administrativo e constitucional. Beleza? Os principais aspectos ali que a Fundatec adora. E tem vezes, cara, tem um ou dois caras da Fundatec que são muito zoeiro, cara. A questão ontem era assim, ó. Um casal, né? Não, era um casal de homens, sendo que um era homossexual. Brigaram lá, aquela porra toda lá. Que isso, mano? Tá maluco? Aí, então pode ser que eles falam de ladaia, falem de ladaia também na questão de conhecimentos gerais, né, cara? Nome do... Oba, me responda aí, Juan, qual o nome dos postos de cobrança automático implementados no RS? Qual? Porque eu não sei. Responda pra galera aí. Avenida Farrapos. Gurizada, quando eu falo Avenida Farrapos, não é na Avenida Farrapos. Já falei, eu sei. Aqui é paralela, tá? Depois da prova vocês vão lá. Depois. Investimentos privados no Estado. Pode ser. Bom dia, capitão. Chegando agora. Vai ficar salva lá. Vai. Do Alceu Colares já caiu, né? Já caiu, já. Vamos lá. Chefe do Doge. Não sei. Você sabe bastante, hein, cara. De ontem foi dado o bizu. Vale a pena, cara. Vale a pena dar uma olhada ali. Daqui a pouco... não, mas não consigo tempo. Vocês vão vir em Porto Alegre. Vem aí. Tenta ver, cara. Ficou bem legal aquela aula lá. Bem de boa. Dois homens. Um casal de dois homens sendo um homossexual. Entendi, cara. Mas... a gente vai fazer hoje às 20h30, o pessoal tava bem empolgado ontem lá no chat, né, cara? Bem empolgado lá. Pedágios Free Flow, olha, baita aula ontem, essa porra aí. Beleza? Programa do governo para a compra de novos equipamentos por doação de empresários. Envolveu o empresário. Pois é, né, cara? Porque indiretamente... A Fundatec, ela não gosta muito de polêmica, tá? Comparado ao Enem, né? Lembra aquela vez lá, foi a filósofa, uma grande filósofa contemporânea, né? Filósofa, artista contemporânea, e era a mina lá da Bunda Grande, que eu me esqueci o nome, cara. Até encontrei no aeroporto já. E nem é tudo isso. É grande, mas não é tudo isso, assim. Esqueci o nome da mina lá, que dança funk, fala palavrão e tal. Então a Fundatec não é nesse estilo, assim, meio que do Enem, assim, meio que lacrando, sabe? E a Fundatec já é mais conservador nesse sentido, principalmente envolvendo empresários do RS. Opa, para aí, eu participei disso aqui, parece uma propaganda. Então a gente tem que cuidar. Musk deixou o cargo de liderança da agência de eficiência governamental. Beleza. E para encerrar... Aqui, ó. Conflito da Venezuela na região da cidade brasileira de Paraiama. Será que pode cair algo? Cara, não me salta os olhos esse conflito, cara. Não tô falando que ele não seja importante. Tô falando pra... Porque assim, ó, a Fundatec, ela é... Cara, eu acho que não, tá? Acho que não, mas... Dá uma olhadinha, né, mano? Dá uma olhadinha, não custa, né? Eu vou fazer um super fechamento agora. Papa Francisco, bom, esse aí é... Sobre ordem pública nos estádios de futebol. Pois é, um evento pago, pois é. Então tá, falamos aqui, né, galera? Guerra do Iêmen, Silvio Santos, ônibus que caiu lá, né, com estudantes. Que mais? Elon Musk, que era da agência lá de inteligência. Que mais que a gente falou? Que é interessante. A maior medalhista brasileira, Rebeca Andrade. Que mais? A gente falou um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Enchentes. Quantas mortes nas enchentes? 418, né?
57, 18, nas enchentes. Vai vir uma coisa de enchentes? Pode ser que sim, mas algo bem específico. Onde começou, qual foi a primeira região a ser atingida pelas enchentes? Vale do Taquari, tá bom? Do Golden Card dos Estados Unidos, pode cair? Golden Card. Não pode ser que sim. E teve uma abertura. Não, mas aí vai direcionar diretamente. Mas pode ser que caia, né? Porque teve um país. Qual foi o país que liberou a entrada de brasileiros sem visto em 2025? 184 mortes, tá? Simeone, anotem aí. 184 mortes nas enchentes. Anotem, eu não sabia desse dado. Tá bom? Aquele fóssil encontrado no RS. Qual a cidade que foi encontrado esse fóssil, irmão? Aí é interessante. Qual a cidade que foi encontrado o último fóssil aqui no Rio Grande do Sul? Exatamente, Vitor, exatamente. Vocês sabiam dessa? Qual foi o país que liberou a entrada de brasileiros sem visto? Sabiam dessa? China. Então o brasileiro pode entrar sem visto. Mas vai vir assim, tá? Vai vir assim, ó. Qual foi o... Vai vir assim. Se fosse cobrariam assim, ó. Qual foi o país que no ano de 2025 liberou a entrada de brasileiros sem visto? China. Não vai vir após uma visita do presidente lá com fulano, voltou e a China liberou sem visto. Não vai ser uma propaganda pro presidente, mais uma vez. Ela costuma falar do Trump, mas quando é no país aqui, ela não entra muito na guerra, né? Mas é temporário, não é? Cara, mas concedeu, não concedeu? A pergunta é simples, né? Tum, concedeu? Concedeu. Onde foi encontrado o último fóssil? Santa Maria. É isso. Mais alguma coisa? Caraca, hein, mano? Ih, nem viu o tempo passar, 1 hora já, velho. Não, aí é muito político. O momento do café é muito político. Aí já vira crítica, não vai entrar nisso. Dentro do café, preço da picanha, essas paradas aí que vira ladaia política brasileira, a Fundatec não entra muito. A ladaia política pra fora, ela até brinca. Nem vão, quem é Fundatec, né, cara? Quem é concurso de soldado? Não sei o quê. Concurso de oficial? Concurso de juiz brasileiro, não sei o quê. Mas aí quando é ladaia aqui e tal... Boa, Mpox. O que poderia... Depois da pandemia do ano da Covid-19, qual a nova, né? Não é uma pandemia, ou é considerado uma pandemia, Mpox? Agora eu não lembro. Pode cair até onde foi a final da última Libertadores. Tem umas perguntinhas também que não precisava, né, cara? Não mede nada, né? Se tu não assiste futebol, tu é obrigado a assistir futebol, mano. Eu gosto de skate, não tem pouca coisa sobre skate. Qual a principal exportação? Boa também. Tradição dos brasileiros, pode ser. Os guris não são de se envolver. Roger Machado, poucos técnicos negros, que foi campeão gaúcho pelo Inter e pelo Grêmio. Gostei, pode ser. Roger Machado, poucos técnicos negros, que foi campeão gaúcho pelo Inter, pelo Grêmio. Boa, interessante. Tem questões de futebol, ela gosta, né? O único governo negro da Alce... Boa, vamos encerrar aqui no Alceu Colares, então. O único governador negro do Rio Grande do Sul, Alceu Colares. É? Não pesquisei, mas eu acho que sim. Se tu tá falando, eu acredito em ti. Anotem isso aí, eu achei interessante, né? Quando são questões de políticas públicas, essas questões assim, é interessante. DSTs, Mpox e influenza. Dia Nacional do Zumbi da Consciência Negra. Certo. Galera, me despeço. Pô, vocês viram o tempo passar? Porque eu nem vi, cara. É tri, né? É tri esse conteúdo, né? Falando em skate, tem a menina Maria Lúcia, gaúcha de Canoas. Capitão Cop tem uma Cop 30, uma boa questão. Cop 30 é uma boa questão. O fóssil não foi descoberto por pesquisadores da Universidade de Santa Maria, na cidade de São João do Polesine. Confesso que eu não sei.
não tô sabendo desse fóssil aí. Mas pesquise. Gurizada, vou encerrar. Eu tenho que fazer meus bagulho aqui. E aí, hoje, 20 e 30. Amanhã às 20 e 30 também, mas hoje é 20 e 30. Direito Constitucional e Administrativo para o soldado da Brigada Militar. Uma revisão que vocês vão curtir. Que nessa reta final aí, a gente começou ontem, a ideia era fazer toda semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas aí eu fiquei doente no domingo, eu comecei a respirar direito lá na terça. Aí ontem eu comecei a falar, se vocês perceberem, a minha voz está melhorando. Na live de ontem vocês vão perceber que eu tô meio ruim ainda, mas estou aqui com vocês. Então, até me preservei, cancelei minha agenda lá no GG toda semana pra estar no pré-prova sábado, né, velho? Então, é isso aí. Tamo junto. Ela vai ficar salva? Vai. Pra vocês ficarem assistindo aí, trocando uma ideia. E podem comentar. Eu vou salvar a live. E podem comentar fazer comentários nos comentários daquilo que vocês acham importante e tal. Beleza? Pra trocar uma ideia, tudo que a gente falou aqui. Quase todos os comentários aqui, eles são de grande relevância para a prova. Todos são de grande relevância, mas para a prova, muitos aqui, e olha, talvez você encontre, e depois da prova eu vou dar uma olhada nessa live de novo, verificar se a gente não antecipou algumas questões aqui, certo? Tamo junto, bora pra cima.